vou ensinar pra vocês o passo a passo, a vaquinha da coleção. Eu utilizei o Microsoft branco e o Microsoft caramelo. E como eu mostrei pra vocês, utilizei o feltro marronzinho também. Então, pra iniciar, sempre a gente vai verificar o sentido do fio do tecido. Isso conta muito porque o sentido conta muito na hora de você encher sua peça. Se você riscar de qualquer jeito, não respeitar o sentido do fio, na hora que você estiver enchendo a sua peça, ela vai ficar torta. Aí você não vai conseguir ajeitar ali, você até consegue, mas tem mais dificuldade. Justamente por causa do sentido do fio. Então, se vocês não respeitarem, vai ter um pouquinho de dificuldade. Então, para enxergar o sentido do fio, é só vocês olharem no verso do tecido. É que pela câmera vocês não conseguem enxergar, mas pelo verso, vocês conseguem enxergar o sentido da trama do tecido. Então, o sentido da trama tá aqui, ó, nessa direção. Então, todos os moldes a gente vai riscar na direção do sentido do fio. Então, vou pegar aqui o molde da cabeça, do corpo, da parte do focinho. Todas as peças a gente sempre risca no sentido do fio, tá bom? Utilizei o marrom apenas pro chifre da vaquinha, pro focinho e pro rabinho também, e para as pontinhas das patas. Então, eu vou explicar para vocês como eu fiz as patinhas. Lá no molde tem tudo explicadinho, as medidas que vocês têm que recortar para estar fazendo as patinhas aí da sua peça. É o mesmo processo que eu ensino de todas as peças, que eu ensinei do cachorrinho, do porquinho, é o mesmo processo. Então, aqui, ó, eu só não cortei o tecido ainda, mas só para vocês entenderem. Lá no molde, vocês vão recortar 2 faixas do caramelo, na medida que tem indicado lá, e 2 faixas do tecido branco, tá? Aqui eu só vou mostrar como que vocês vão fazer. Então, aqui eu vou cortar 2 faixas do tecido branco na medida, que é o tecido maior, e 2 no caramelo. Então, vocês vão fazer o seguinte, vão colocar tecido direito com direito, uma parte do caramelo e uma parte do branco, direito com direito, e passar uma costura aqui na lateral para unir as 2 partes, tá? Com as 2 faixas vocês vão fazer isso e depois é só abrir e colocar uma sobre a outra para estar riscando as patinhas. Então, vocês vão colocar o tecido direito com direito, ó, para fazer a faixinha, tá? Depois vocês vão abrir com a outra faixa a mesma coisa e colocar uma sobre a outra, tá bom? E aí, depois que vocês colocarem isso, vocês vão riscar os moldes das patinhas. Então, aqui, ó, tem o pontilhado para indicar aonde vocês vão posicionar para ficar a parte caramelo embaixo e o restante em cima. Depois que vocês riscarem todas as peças no molde, no tecido, tá? Vocês vão costurar conforme tá indicado lá no molde de vocês, costurando o risco. Eu costuro na máquina no ponto número 1, normal, de costura reta, com a agulha número 9. A agulha número 9, ela é mais fina, então ela não enrosca na hora de você costurar o seu Microsoft. Então, é mais fácil para vocês estarem costurando. Não que a outra não dê para costurar, dá também. Mas, o Microsoft, eu aconselho vocês costurarem com a agulha número 9. Então, aqui, ó, já estou com todas as partes costuradas. Ó, depois que vocês costurarem e refilarem, que é retirar o excesso do tecido em volta, vocês vão ficar com as patinhas assim, ó. 2 menores e 2 maiores. Aqui, o molde da cabeça, né? A parte da cabeça, do corpinho, parte do focinho, ó. As 2 orelhas, o rabinho, os 2 chifrinhos e a boquinha. A boquinha tem a medida lá também. Vocês vão cortar uma faixa no branco e uma no caramelo, tá? Pra fazer a boquinha. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o tecido direito com direito e passar uma costura pra unir a lateral. Então, você vai passar uma costura aqui nessa lateral, aqui na frente e desse outro lado. Essa parte vocês vão deixar aberto pra desvirar depois. Então, depois que costurou, ó, tá vendo? Eu costurei aqui, aqui e aqui. E essa parte eu deixei aberto pra gente desvirar a boquinha. Então, a gente vai desvirar aqui e acertar com a ponta do pincel aqui na parte de dentro.
Então, aqui é a boquinha, ó. A boca, ela é rosa, tá? Eu fiz marrom, mas ela não vai ficar feia. Na hora que eu vou pôr aqui embaixo, eu vou pôr ela ao contrário, pra ela dar o contraste aqui, ó. Mas vocês pode fazer também marrom ou no rosinha. No kit vocês conseguem fazer porque vai essa cor rosa também no kit. Mas aqui eu fiz, não sei o que deu na minha cabeça, eu fiz marrom. Mas eu vou fazer ao contrário na hora de montar, tá? Então, depois que a gente fez esses processos de montagem, de costura, né? A gente vai fazer as aberturas pra tá desvirando todas as peças pra começar o enchimento. Então, vamos lá. A gente vai fazer as aberturas conforme tá indicado no molde, pra depois a gente desvirar as peças. Então, aqui, ó, vou fazer a abertura em uma patinha pra vocês. Faz a abertura. E aí, a gente vai desvirar todas as peças. Com a ponta do pincel, eu sempre ajeito lá na parte de dentro pra acertar as costurinhas antes de encher. Depois que a gente acertou tudo, desvirou tudo, a gente faz o enchimento. Então, eu uso fibra siliconada. Ela é muito boa pra fazer a parte do enchimento. Pra essa peça, eu utilizei aproximadamente umas 330, 340 gramas de enchimento. Então, eu gosto de encher bem a peça, porque além de ficar mais fácil para você moldar a sua peça para ficar redondinha, ela fica mais firme e não fica molenga com o tempo. Então, ela fica bem firme. Então, aqui a gente vai fazer o enchimento, sempre encher bem a pontinha aqui da peça, para ir subindo até a abertura. Então, a gente vai encher bem aqui. Para quem não tiver o garfinho enchedor, pode utilizar um pincel mais grosso com a parte da frente e ajudar a encher, ó. Antes eu utilizava um pincel mais grosso que esse para tá enchendo a peça. Quem não tiver esse garfinho. Então, a gente vai encher bem mesmo, bem a pontinha até ficar bem redondinha. Então, vou encher só uma parte aqui, só uma patinha para vocês verem como eu coloco bastante enchimento. Então, eu pulo com o dedo, depois eu acerto com o garfinho ou quem tiver o pincel. Tá vendo, ó? Fica bem gordinha a parte de baixo. Então, a gente vai encher até a abertura. Então, aqui, ó, a gente vai enchendo bem. E aqui na parte de cima, a gente vai empurrando com o dedo e empurrando com o garfinho ou com o pincel pra tá ajeitando aqui. Então, a gente enche bem mesmo, ó. Coloco bastante plumante pra ficar bem firme, bem redondinha a peça. Tá vendo que a peça fica bem gordinha, ó, se vocês podem ver aí de perto. A abertura, ela fica bem grande, porque eu encho bastante. Então, ela fica bem fortinha, bem gordinha mesmo. E aí, a gente vai fazer os fechamentos das aberturas, todos com pontos à mão. Então, aqui, tem aqui, ó, dá uma nozinha na ponta da linha, que eu já dei. E a gente vai fazer o fechamento. Então, eu entro com a agulha aqui por dentro, ó, da abertura, e vou fazendo um zigue-zague de um lado pro outro até fechar totalmente a abertura. Então, aqui, ó, vou pra lá e pra cá até fechar toda a abertura, ó. Passo aqui por dentro e vou puxando, ó. Depois que eu dei umas 3 passadas, eu puxo, tá vendo? Aí ele vai fechando a abertura. Até fechar aqui na parte de baixo. Puxo aqui. Aqui. Ó. Então, aqui no final, eu vou arrematar com os 2 nozinhos pra prender a linha e não soltar. É só cortar aqui, ó. Então, fechei toda a abertura aqui, prontinho. Então, eu vou fazer isso com as outras peças, tá? Vou encher o focinho. As únicas peças que a gente não enche são os chifrinhos da vaca, o rabo, a boquinha e as orelhas. Então, o resto a gente vai encher tudo. O corpinho, a cabeça, o resto da pata, focinho, a gente vai encher todas as peças. E aí, deixa eu separar aqui.
a gente vai ficar com as peças assim. Aqui já tá as patinhas. Então, todas as peças cheinhas pra gente iniciar a montagem dela, tá? Então, aqui a cabeça, só pra vocês verem, ela fica bem cheinha, ó. Fica bem cheinha, bem redondinha mesmo. O corpo também, então eu encho bastante pra ficar bem firme na hora de montar. E as patinhas também, todas cheias. E o focinho. Então, vamos iniciar montando o rostinho da vaquinha, pra gente deixar prontinho na hora de fazer o corpo. Então, pro rostinho, eu vou utilizar a boquinha, o focinho, o chifrinho e as orelhas a gente pode colar depois que a gente fixar a cabeça no corpo. Fica mais fácil pra vocês verem qual posição colocar. Então, a primeira coisa é arrumar o focinho. Então, a gente vai fazer a marcação do nariz aqui com a linha, pra depois a gente fixar o focinho aqui na cabeça. Então, eu vou utilizar a linha. Eu utilizo a linha poliamida. Ó, então eu vou passar aqui, passo com a linha dupla. Eu gosto de trabalhar com a linha dupla também pra fazer essas marcações. E dou um nozinho aqui no final. Então, aí, pra quem tiver dificuldade, pode fazer a marcação com a caneta fantasminha aqui na frente pra tomar como direção na hora de você fazer o ponto. E depois apagar com o secador, porque a caneta fantasminha apaga com ferro ou com calor, né? Mas se você passar o ferro aqui, como o Microsoft ele é mais delicado, pode ser que queime um pouquinho o tecido. Então a gente vai fazer o seguinte, entrar aqui por trás pra fazer a marcação do focinho aqui, ó, essa profundidade. Então, eu vou entrar por trás com a agulha e vou fazer um ponto em X. Entro aqui, ó, volto lá pra trás, vou fazer um X com a linha. Volto. Entro aqui agora pra fazer a outra parte do X, ó. E volto lá pra trás de novo. Aí, agora, eu posso puxar pra fazer a profundidade, ó, tá? Puxa aqui. E na hora que eu puxar, eu vou prender lá atrás, ó. Vou puxar aqui, ó. Deixa eu só virar aqui. Seguro aqui e vou dar uns 2 nozinhos pra arrematar e a linha não sair do lugar. Então, vou dar uns 2 nozinhos aqui pra segurar bem. Tá bom? Depois que eu fiz o nó, ficou com a profundidade. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Entro com a agulha aqui e faço o X pra fazer a marcação do nariz. Deixa eu ver se ficou na mesma altura. Entro aqui. Faço a outra ponta do X. E volto lá pra trás pra arrematar e fazer a profundidade, ó. Então, aqui fiz a marcação e vou arrematar pra segurar a linha aqui atrás. Seguro aqui com o dedo pra não escorregar. E vou arrematar. Vou dar um nó. Aqui, por último, pode dar uns 3 nozinhos pra não soltar muito. Ó, depois que eu arrematei, já fiz as 2 marcações do focinho. Só cortar e reservar. Esqueci de ligar minha cola, então vou deixar ela esquentando aí e a gente já volta pra montar o focinho. Então, vamos fazer a montagem aqui do corpinho e aí a gente já volta pro focinho. Até a cola esquentar pra fazer a colagem. Então, aqui, ó. Vamos posicionar a costura do corpo pra frente e fixar as 2 pernas nas laterais, tá? As 2 perninhas menores nas laterais, porque as 2 maiores a gente vai fixar aqui na parte da frente. Então, as 2 menores ficam na parte de trás e as 2 maiores aqui na parte da frente, tá? Então, aqui vamos posicionar o corpo pra frente e as 2 patas menores aqui do lado. Então, vou passar aqui, ó, a agulha na linha. Vou utilizar a linha dupla pra ficar mais forte. E vou dar um nó aqui na pontinha. Então, como que eu dou esse nó? Posiciono as pontas da linha pra ponta da agulha. Seguro aqui com o dedo a ponta, ó. E vou dar umas 5 voltinhas, 4 ou 5 voltas aqui, ó. Depois que eu dei essas voltinhas, eu seguro. E essas voltinhas eu vou puxar lá pro final da linha, ó. Com isso, forma o nozinho aqui na ponta. Então, eu acho mais prático de estar fazendo, já acostumei, então às vezes eu faço e eu nem vejo. Então, aqui, ó, a gente dá um nozinho e vamos fixar as perninhas aqui nas laterais. Então, eu vou entrar com a agulha aqui, ó, na lateral do corpo. Vou ultrapassar
lá do outro lado, ó. Ultrapasso lá do outro lado. Tá? Aqui, e vou fixar a perninha. Deixa eu só arrumar aqui a posição. Ó, então, passei lá do outro lado. E vou fixar a primeira perna. Então, a perna, com a abertura, a gente vai virar pro corpo. E vou passar a agulha aqui, ó. Então, eu vou posicionar assim. Vou passar a agulha aqui na perna, entro e saio aqui na mesma direção, ó. Entro e saio aqui. E vou puxar, ó, com muito cuidado para não enrolar, tá? Depois que eu puxei, eu dou a distância de um dedo e vou lá pro outro lado para prender a outra perna. Puxei aqui, ó, tá vendo? Então, eu dei os 2 pontos desse lado e passei a agulha novamente pro outro lado. Mesma coisa, abertura virada pro corpo. Vou entrar e sair aqui e puxar a linha. Dou a distância de um dedo e vou lá pro outro lado novamente só para arrematar. Não preciso pegar a patinha de novo. Então, eu entro o lado aqui e vou sair com a agulha aqui perto dos pontos, só para puxar, ó. Não preciso pegar essa pata novamente. Então, puxo aqui, ó. E agora, para arrematar, eu vou puxar bem. Então, ó, puxo bem aqui a linha para cima, seguro, ó, vê que as patinhas ficam bem firmes e vou laçar a perna 2 ou 3 vezes para não escorregar a linha, ó. Então, eu laço uma vez, porque o tecido Microsoft, às vezes, ele escorrega quando você solta o dedo. Então, segura bem. Na primeira laçada, você consegue puxar de novo ainda, ó. Puxa. E dou mais 2 voltas para ficar bem firme. Puxo aqui, mais uma. Então, ó, já dei as 3 laçadas. Entro aqui no meio da patinha, da perninha aqui atrás. E vou sair com a agulha só para cortar a linha. Puxo aqui. Já vou deixar a sobrolinha aqui, então eu vou já utilizar para fazer a parte da frente, ó. Então, fazendo esse processo, as perninhas, elas ficam com movimentos, tá? É bem simples de fazer, não tem segredo nenhum. Só fazer esse processo de montagem que eu ensinei pra vocês. Então, ela já fica sentadinha. Mesma coisa eu vou fazer aqui para as patinhas da frente. Vou posicionar elas nessa direção. Então, com a agulha, eu vou entrar aqui, ó, dou uma distância de uns 3 dedos aqui para um ponto pro outro. Entro aqui, ó, e já saio aqui do outro lado. Posiciono aqui a pata com a abertura virada pro corpo e vou fazer a mesma coisa. Eu entro e saio com a agulha aqui, ó. Entro e saio aqui e vou puxar. E daí a patinha vai ficar virada pro corpinho. Vou dar a distância de um dedo e vou lá pro outro lado pra fixar a outra. Mesma coisa, viro a abertura pro corpo, entro e saio aqui e vou puxar a linha. Ó, passei a linha para prender a pata e vou voltar lá pro outro lado, do mesmo jeito que eu fiz aqui na parte de baixo, só que não vou pegar a pata, só vou sair para arrematar. E vou puxar, ó. Posiciono aqui pra frente e puxo. Conforme eu puxo, as patinhas, elas já vão se unir. Então, a gente vai puxar e dar umas 2 ou 3 laçadas pra fixar a patinha aqui, ó. Puxo aqui. Vou dar mais uma. Mais uma pra arrematar bem. Prontinho. Ó, então, a gente já fixou. Aqui não sobrou muita linha, então eu vou só enfiar aqui entre as patinhas e recortar. Ó, então já tá prontinho o corpo pra gente montar com a cabeça. Agora a gente vai reservar o corpo aqui e vamos montar a cabeça, porque minha cola já esquentou. Então agora, depois que a gente montou o focinho, fez a profundidade aqui, ó, no narizinho da vaca, a gente vai posicionar aqui na cabeça e colar com cola quente.
Para quem usa cola quente, tenham paciência, então vocês vão pressionar durante uns 20, 30 segundos até a cola secar bem e não correr o risco de soltar e estragar aqui a sua peça em volta. Ou vocês podem também fixar com pontos invisíveis na volta, tá? Do focinho. Como eu mostrei na aula passada, na hora de fixar esse topete aqui na cabeça, vocês podem utilizar esse mesmo processo que eu ensinei na aula passada para estar fixando o focinho aqui na cabeça da vaca, tá bom? Então, vamos continuar. Com a cola quente, não precisa utilizar muita cola também, não exagera para depois não esparramar a cola aqui na cabeça. Então, aqui, ó, a gente vai passar a cola quente mais aqui no meio. Não precisa ser muita cola. Passo só um cordão aqui, ó. Nessa posição, tá bem? E vou posicionar sobre a cabeça na parte de baixo, ó. A ponta mais fina pra cima e a mais larguinha pra baixo. Então, só vou posicionar aqui, já vindo aí pra vocês. Então, vou posicionar e vou pressionar bem. Eu vou apertar com força pra cola aderir bem aqui uma peça a outra e secar. Então, eu vou segurar por aproximadamente uns 20 segundos, bem, até secar a cola. Então, tenham paciência nessa hora, vocês que utilizem a cola quente. Ela não desgruda depois, é bem difícil, porque o tecido ele adere muito bem ao outro. Então, segura bem pra colar e não correr o risco de borrar de cola aqui em volta. Então, ó, deixa eu soltar aqui. Se vocês soltarem a peça e verificar em volta que a cola não tá abrindo, então ela já secou bem. Então, deixa eu analisar aqui pra ver se não tá soltando. Ó, então, ela colou bem aqui na cabeça. Então, daí a gente já pode soltar e continuar a montagem. Agora, deixa eu pegar os olhinhos. A gente vai fixar os olhinhos na vaquinha. Então, primeiro, eu vou fazer a profundidade do olhar só com 2 pontos aqui de linha, para depois a gente colar os 2 olhinhos. Para quem quiser utilizar com trava de segurança, pode utilizar. Aí só não faz esse processo de aprofundar, mas não vai ficar feio, tá? Porque vai ficar com o olhinho aqui do mesmo jeito, bonitinho, só não vai ficar tão mais profundo como eu faço aqui. Mas por segurança, se vocês forem para dar para criança, use a travinha de segurança. Porque aqui esse olhinho, eu cortei o pininho para colar na peça. Com a travinha de segurança, só não cortar o pino e colocar a travinha por dentro, tá bom? Então, aqui deixa eu separar. Ó, então, a gente vai fazer o ponto com a linha pra tá aprofundando aqui. Deixa eu pegar aqui a linha. Então, ó, vou passar a linha dupla pra ficar mais firme o ponto. A gente tá fazendo. Deixa eu dar um nozinho aqui no fundo, na ponta. Aí, o que vocês podem fazer? Pra fazer a profundidade, pode marcar com a caneta fantasminha. Aqui, ó, vocês vão marcar com a caneta só pra ter uma direção, ó. Aonde vocês vão fixar. Ó, pra quem tá perguntando como que põe a travinha, deixa eu só mostrar aqui, ó. Deixa eu só pegar a peça. Então, aqui é a cabeça. Eu não vou pôr nessa daqui, mas vou mostrar o processo. Deixa eu pegar um olhinho. E pegar a travinha pra mostrar. Então, aqui, ó. Eu vou aqui é a cabeça da vaquinha. Então, vou fazer a abertura indicada no molde primeiro, ó. Faço a abertura. E vou desvirar a cabeça. Vou mostrar como que põe a trava, tá? Deixa eu pegar o pincel pra ajeitar a costurinha aqui na parte de dentro. Então, aqui, ó, ajeito lá e beleza. Então, aqui, a mesma coisa, ó. Vou fazer o pontinho pra saber aonde eu vou fixar os 2 olhinhos, com a cabeça vazia. Depois que eu fiz essa marcação, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar com a ponta da tesoura, vou fazer um pique só aqui, pra fazer um furinho no tecido, tá?
Vou fazer um pique aqui e outro aqui pra fazer um furinho. Então, vou pegar aqui, ó, só esse daqui, pra mostrar pra vocês. Um pedaço aqui, como se eu estivesse furando ali na cabeça, tá, gente? Então, vou fazer um furinho aqui. Vamos supor que minha cabeça tá aqui, ó. Então, vou fazer o furinho ali e vou mostrar como que eu faço aqui. Ó. Então, põe aqui, eu vou fazer só um pique pra fazer um furo na peça. E vou posicionar o olho, ó. Do outro lado, a trava vai ficar aparecendo. Então, aqui eu vou furar e pela abertura, eu vou enxergar a parte de trás, tá? Os moldes tá no título do vídeo. Pra quem não viu ainda, é só sair da tela cheia e ir lá na página do Face que tem disponível o link lá pra vocês, tá? No título do vídeo. Ó. Então, aqui, ó, a gente vai posicionar o olhinho e por dentro, ó, posiciona o olhinho aqui, por dentro a gente vai encaixar essa travinha, ó. Então, aqui, então, encaixa a travinha e vou apertar bem. Ela é bem dura de colocar mesmo, gente. Então, vocês apertam bem até escutar esse estralo, e aí ela vai ficar fixada aqui na sua peça. Então, a mesma coisa faz aqui. Eu só mostrei aqui com a peça aberta para vocês enxergarem melhor. Mas é a mesma coisa, faz o furinho aqui, pela abertura vocês colocam a travinha e pressiona para prender o olhinho, tá bom? Vamos continuar. Agora a gente vai fazer os pontos com a agulha para fazer a profundidade. Então, pela abertura da cabeça, aqui na parte de trás, a gente vai entrar com a agulha. Aqui, no caso, eu não vou não coloquei com travinha, apenas vou colar o olhinho. Vou entrar aqui na parte de trás e sair aqui na direção aonde a gente fez a marcação com a caneta, ó. Saio, dou uma distância bem pequena e volto lá pra trás. Puxo aqui, ó. Eu vou repetir o processo. Vou entrar aqui, sair aqui na frente e voltar de novo. Entro. Aqui, dou um espacinho e volto lá pra trás. Agora, quando eu fiz duas vezes esse processo, eu vou puxar pra travar a linha, ó. E aí, vai afundar um pouquinho esse ponto que a gente fez. A gente segura aqui e dá um arremate aqui na parte de trás. Pra segurar a linha e não escorregar. Pode dar uns 2 pra travar bem aqui na parte de trás. Puxo aqui, ó. Então, já aprofundei uma parte. Mesma coisa eu vou fazer pro outro olho, tá? Vou entrar aqui por trás, saio aqui na parte da frente e vou fazer o mesmo processo. Vou voltar lá pra trás, volto pra frente e volto pra trás de novo. E aí, eu vou puxar pra aprofundar. Volto lá pra trás. E vou puxar com a mesma profundidade, seguro aqui e arremato agora o final com uns 3 nozinhos. Então, vou dar 1, 2, ó, mas essa aqui já travou. Ó, então, eu já fiz a marcação aqui, ó, tá? E aí, é só tirar essa linha, sair com ela pra qualquer lado pra cortar. Então, aqui, ó, já fizemos a profundidade. Então, agora eu posso colar com a cola quente aqui. Então, eu vou passar um pinguinho de cola quente aqui atrás do olhinho. Não muito pra não borrar. E vou colar bem aqui no ponto que a gente fez. Pressiono bem, ó. Empurra bem, beleza. E aí, o outro a mesma coisa. A gente vai passar a cola no centro e apertar aqui pra colar. Aperto bem até colar e prontinho, ó. Já tá fixado o olhinho.
Agora, a boquinha. Tô esquecendo da boquinha. A gente vai unir aqui, passando um pouquinho de cola quente nessa abertura. Só pra fechar. Essa lateral aberta. Então, ó, vou unir aqui. E vou posicionar aqui na boca. Então, aqui, ó, essa daqui eu utilizei a cor rosinha pra fazer a boquinha dela. Aqui eu me confundi e fiz caramelo, mas vai ficar bonitinho do mesmo jeito. Então, eu vou posicionar a parte branca pra cima, pra dar um contraste aqui na cor caramelo do focinho. Vou passar cola aqui nessa lateral, que a gente acabou de unir. E vou colar aqui no focinho. Então, eu vou verificar o meio dele, ó. E vou colar aqui na parte de baixo. Posiciono e vou apertar pra colar, ó. Aperto bem. E colo, tá? Então, se ficou faltando um pouquinho, é só passar de novo. É só apertar bem pra colar. Depois que a gente colou, a gente vai colar as laterais. Então, cola uma lateral e depois a outra. Passa a cola aqui na lateral. Aqui do lado, ó. Não muita cola, tá? Passa uma cola aqui. E vou virar a boquinha aqui pra frente. Eu vou fazer e já mostro aí pra vocês. Vira aqui. Deixa eu só tirar esse excesso que gruda na minha mão. E aperto aqui, ó, pra colar bem essa parte lateral. Ó, então, colei uma lateral e agora eu vou colar a outra, do mesmo jeito, ó, pra fazer o formato aqui da boquinha. Puxa, passa aqui. E vou virar aqui pra frente pra fazer a outra parte. E vou segurar. Segura aqui pra colar. Então, aqui, ó, vocês podem verificar que já formou a boquinha na parte de baixo, tá? Quem quiser também pode adicionar uma linguinha, igual eu fiz aqui pro cachorrinho. Se quiser fazer, pode fazer menorzinha. Aí vai da criatividade de cada um decorar o seu bichinho. Então, põe aqui, então tá prontinha. Essa parte do focinho com a boquinha é isso daqui, não tem segredo, ela é bem fácil de fazer. Então, eu procuro sempre explicar muito bem na apostila e deixar disponível o vídeo para vocês tirarem dúvidas depois quando estiverem montando a peça de vocês, tá? Agora, a gente vai fazer a marcação da sobrancelha. Deixa eu pegar minha linha marrom aqui. Eu tenho uma outra linha marrom, mas não sei onde tá, então vai essa daqui. Essa aqui acho que vai ficar muito clarinha. Mas dá pra destacar no branco. Então, aqui, vou fazer com a linha normal, sem ser dupla. E vou dar um nozinho aqui pra posicionar a sobrancelha. Puxa aqui. Então, vamos fazer a marcação da sobrancelha. Então, pode fazer a marcação com a caneta e depois apagar, ou pode ir direto. Eu entro pela abertura da cabeça e vou sair aqui em cima pra marcar a primeira sobrancelha, ó. Saio aqui em cima. Vou puxar. Ó. E aí, eu vou dar distância, entro e saio aqui no meio dos dois olhinhos, ó. Vou entrar e sair, ó. Tá vendo? Então, entrei e saí. E já vou marcar a outra sobrancelha, ó. Vou puxar, então já marquei uma aqui desse lado e vou marcar a segunda. Então, vejo o tamanho que ela tá aqui e marco a segunda sobrancelha. Só entrar com a agulha e ir lá pra trás. Saio aqui, ó, vou puxar a linha pra marcar a segunda sobrancelha. Então, essa linha ela é mais fraquinha, mas dá pra ver aqui, ó. Vocês podem utilizar uma linha mais escura, eu não sei onde tá a minha linha, então eu peguei essa daqui. Então, aqui, ó, depois que a gente fez isso, a gente vai puxar e arrematar aqui na parte de trás pra fixar a sobrancelha. Puxa aqui.
puxo. Então, vou dar uns 2 nozinhos pra travar bem essa linha aqui na parte de trás, pra não escorregar. Puxo aqui, ó. Então, eu fiz a marcação, tá vendo? Eu fiz uma e a outra, fazendo nesse processo, é super fácil. Saio com a agulha aqui, só pra cortar a linha. Então, aqui, ó, prontinho. Agora, a gente vai fixar a cabeça dela no corpo pra tá fazendo os acabamentos das orelhinhas, do chifrinho, do rabinho, das manchinhas e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá. Vou utilizar a linha poliamida também, dupla. Ela fica mais firme na hora da montagem. Pega um bom tamanho aqui. E aqui, peraí. E vamos passar aqui na agulha pra gente fixar a cabeça. Não se assustem, é um processo trabalhoso. Às vezes tem alguma pessoa que tem dificuldade de prender a cabeça, mas eu ensino bem devagar aqui pra vocês. E vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças e a peça fica bem firme com esse processo de montagem. Deixa eu dar um nozinho aqui. E puxar. Opa, peraí. Ó. Aí, tem um nozinho aqui atrás. Deixa eu só cortar esse excesso que ficou aqui. Prontinho. Então, dei um nozinho aqui e agora a gente vai prender a cabeça. Então, como que a gente vai fazer? O primeiro ponto, pra gente deixar escondida essa ponta aqui da linha, a gente vai entrar aqui entre as patinhas. Tirar essa linha daqui. Entra aqui no meio da patinha pra ficar escondido. E aonde eu vou sair? Eu vou marcar com a caneta pra ficar mais fácil pra vocês enxergarem. Vou fazer 4 pontos aqui no pescoço e vou fazer 4 pontos na cabeça. Então, eu vou sair com a agulha nesse ponto, nesse, depois aqui na frente, não tão na frente, desse lado, tá vendo? Então, eu fiz 4 pontos aqui, acho que fica mais fácil pra vocês entenderem. Ó, fiz 4 pontos aqui, ó, tá? E vou fazer 4 pontos aqui na cabeça. 2 aqui na parte de trás, ó. Um aqui e um aqui. A costura da cabeça, ela tá aqui, ó. A costura tá aqui. Então, eu dou a distância de 1,5 dedo e faço os 2 pontinhos pra sair com a agulha. E os outros 2 aqui, bem em cima da costura mesmo, ó. Tá? Então, tem 4 pontos aqui. E 4 pontos aqui no pescoço, tá? E agora, a gente vai entrar com a agulha aqui no meio da patinha. E sair nesse primeiro ponto que eu fiz aqui, ó, nessa primeira marcação. Saio aqui na primeira marcação, acho que fica mais fácil pra vocês entenderem. E vou puxar, ó. Então, travei a linha e saí aqui. Desse primeiro ponto que eu fiz, eu vou lá pra cabeça, ó. Então, a cabeça a gente vai posicionar aqui, vou virar aqui pra trás e vou entrar nesse aqui, ó, nessa primeira marcação, tá? Daqui, eu já saio nessa outra marcação que eu fiz. Então, saí da cabeça, entro nesse e saio na outra marcação, ó. Puxo aqui, ó. Tá vendo? Entro aqui e saio com a agulha aqui. E puxo. Então, ó, saí da cabeça, passei nos 2 pontos na cabeça. Saí do pescoço, né? E saí aqui na cabeça. Desse ponto que a gente fez na cabeça, a gente vai voltar pro corpo. Então, eu entro nessa marcação e saio nessa aqui do outro lado, tá? Então, eu entro aqui e saio aqui, ó. E vou puxar a linha. Então, aqui, ó, saí nesse ponto. Agora, eu vou voltar pra cabeça novamente. Saio desse ponto aqui e vou entrar nesses 2, na parte da frente. Entro e saio no outro. E vou puxar, tá vendo? Eu entrei e saí aqui. Vou puxar. Já viro aí pra vocês. Então, ó, aqui na cabeça eu já preenchi as 4 marcações com a linha que a gente fez. E pro último ponto, ó, a gente vai entrar aqui nesse último que a gente fez e sair aqui entre
as patinhas, sair com um ponto aqui pra arrematar. Então, ó, vou sair com a agulha aqui. Vou puxar com cuidado, só pra não enrolar a linha, ó. Vou mostrar aí de pertinho antes de arrematar. Então, ó, preenchi os 4 pontos no pescoço e os 4 pontos na cabeça. Então, com esse processo, a cabeça ela fica mais firme na hora de você montar. Na hora que você vai arrematar aqui também, você puxa bem a linha trava. Então, ela é bem... Não é difícil de fazer. Você pode ter um pouquinho de dificuldade pra fazer as primeiras peças, mas depois vocês vão pegar a prática. Então, ó, puxei aqui. Agora eu vou puxar bem pra travar a cabeça aqui no pescoço, ó. Puxo bem aqui. Claro, ela não fica travada, ela tem um movimento, mas também ela não fica caindo. Ó, então vou puxar bem. O primeiro, a gente não precisa dar nó. Eu posso passar com a agulha aqui, ó, a linha, sem dar nó ainda, tá? Só pra puxar mais a linha aqui e travar, ó. Puxei. Aí, agora eu dou uns 2 ou 3 nozinhos pra travar mais a cabeça. Então, passo uma vez aqui, peraí. Passo aqui por dentro pra dar um nozinho. Puxo. Vou dar mais uns 2 pra prender bem. Peraí. Vou dar mais um. E o último pra não correr o risco de soltar. Passa aqui por dentro. E pronto. Deu um nozinho aqui, mas não tem problema. Só cortar aqui. Ó, prontinho. Eu vi aí se dá pra colar a cabeça. Como a cabeça, ela é uma peça, não é uma peça tão leve, você vai ter que utilizar muita cola pra você tá colando aqui, pra ela conseguir parar. Então, às vezes, você pegando a sua peça, você vai sentir aquela grossura da cola seca, porque a cola quente, ela fica... você sente ela depois, se você utiliza muito. Então, pra ficar um trabalho mais limpo, um trabalho mais gostoso de você tá pegando na mão, faz com ponto, mas nada impede de você colar. Só que aí você vai ter que utilizar mais cola pra ela ficar mais firme, tá? Então, aqui, ó, a gente já posicionou, tá vendo? A cabeça, você pode chacoalhar, ó, mas ela volta pro lugar dela. Então, com esse processo de montagem aqui, de fixação, fica bem fácil pra vocês fazerem a sua peça. Então, olha, fica muito firme mesmo a cabeça, tá? Então, agora a gente vai fixar as orelhinhas e o chifrinho. Como nas orelhas eu utilizo bem pouquinha cola quente, não fica um trabalho grosseiro, mas se vocês quiserem, pode fixar com pontos à mão também. Antes de fixar, a gente vai dar uma cor aqui nas orelhas. Então, com um blush, vocês, na parte da onde tem a abertura da orelha, ó, vocês vão dar uma corzinha pra ficar com esse acabamento aqui, ó. Então, não passa muito blush, tira o excesso antes de fixar. Ó, tira aqui. E passa aqui, ó. Só na parte interna aqui da orelha, pra dar só uma corzinha. E na outra orelhinha também. Passa aqui. Prontinho. E a gente já pode também dar uma corzinha pra bochecha. Como o tecido caramelo é mais escuro, então não tenho medo, pode passar mais forte aqui o blush. Então, passa aqui e aplica com um movimento circular aqui na pontinha. Passa aqui e do outro lado. Só pra dar uma corzinha aqui na bochecha da nossa vaquinha, no focinho. Puxa aqui, beleza. Agora vamos fixar as orelhas e depois a gente coloca o chifre. Então vamos aqui, ó. Antes de fixar a orelha, a gente pode... Na verdade aqui acho que eu nem colei. Ó, a gente pode passar um pinguinho de cola quente e dobrar essa pontinha. Só um pinguinho, tá? Passo aqui. E vou dobrar. Só pra fazer essa marcaçãozinha da pontinha da orelha, ó. Deixa eu só tirar aqui.
Ó, então, eu dobro aqui pra fazer essa pontinha. Mesma coisa, eu faço pra outra. Aqui. Gente, quem tiver alguma dificuldade no site, depois que eu encerrar a live, eu ajudo vocês lá, daí é só chamar no chat, tá? Ó, dobrei aqui, então fiz as duas pontinhas pra estar fixando a orelhinha. Aí, o que eu vou fazer? Vou passar um pinguinho também de cola quente, não precisa exagerar, só pra fixar as orelhas. Então, passo aqui, ó, na parte de baixo, aqui só um pouquinho. E vou posicionar aqui na lateral da cabeça da vaquinha, ó. E vou pressionar até secar. Ó, seguro aqui. Prontinho. Colei, agora a gente vai colar a outra orelhinha. Então, vou passar aqui também a cola quente. E vou pressionar bem aqui do outro lado. Seguro. Seguro bem pra colar. Até secar um pouquinho a cola. Prontinho. Ó, então, as duas orelhinhas a gente já fixou. Quem preferir pode fazer com pontos à mão, tá? E agora, o chifrinho. Eu nem fiz com um fechamento à mão aqui com ponto. Eu só dobrei a abertura pra dentro, ó. E vou passar a cola quente aqui. Então, ó, eu vou colocar um virado pra cá e o outro ao contrário, ó. Tá vendo? Então, ó, a gente vai posicionar o chifre aqui na ponta da orelha, ó. Tá vendo, ó? Vou posicionar aqui nessa parte. Passo um pouquinho de cola quente, não exagerando, aqui na parte de baixo. E vou fixar aqui. Pressiono bem aqui no começo, ó. Como não tem muita cola quente, ele seca rapidinho. Prontinho. E vou colar o outro. Mesma coisa. Passo cola aqui. E vou posicionar aqui do outro lado. Já fixamos aqui. Agora, o rabinho, é só cortar uma faixinha de Microsoft branco, só uma faixinha. E aqui a gente vai pegar o que a gente já costurou. O que eu vou fazer? Vou passar cola quente aqui na pontinha e encaixar na abertura aqui, ó. E colar o rabinho, tá? Então, puxa aqui, só pode deixar a abertura, ó. Puxa aqui, ó. E eu vou passar a cola aqui na parte de dentro. Ou já posso passar cola aqui, ó, na pontinha, só pra fixar essa parte lá dentro. Então, vou posicionar aqui. E vou apertar aqui, ó. Só pra colar o rabinho aqui nessa abertura. Aperto bem, ó. Quem quiser, pode... Deixa eu só tirar essa cola que grudou. Quem quiser também pode fazer com feltro essa parte do rabinho, igual eu ensinei na live do leão da coleção Safari, tá? Ó, então já fiz o rabinho, agora a gente vai colar aqui no bumbum da nossa vaquinha. Então, um pinguinho de cola quente. E vou colar aqui, ó. Tá? Só pra eu ficar com o movimento aqui, ó. Colei. E agora, pra finalizar a nossa peça, eu vou colar as manchinhas. Então, aqui, ó, as manchinhas vocês cortem aleatório no feltro, tá? Não tem molde pra você seguir perfeitamente as manchas. Então, você pode cortar aleatório lá no feltro mesmo, pra tá colando aqui no corpo da vaca. Na coleção Safari, eu fiz o tigre caseando a máquina. Então, eu achei que dá mais trabalho, mas se vocês quiserem fazer o caseado, vocês têm que passar no tecido primeiro, tá, ó. Deixa eu só mostrar aqui. Então, antes de fazer o molde, vocês vão colocar as manchas no tecido e fazer ponto caseado na máquina. Aí, depois, vocês vão recortar o molde do corpo e encher. Mas, você pode utilizar a cola quente, que eu sempre coloco aqui. Não precisa exagerar na hora de passar a cola para colar as manchinhas no corpo, porque ela não sai. Então, aqui, ó, eu colei tudo com cola quente, ó. E ela não sai. Então, o que a gente vai fazer?
corta vários tamanhos aleatórios, não precisa seguir molde para fazer isso daqui. E vamos colar aleatoriamente no corpo da nossa vaquinha. Então aqui, ó, não sei se eu vou colar todas aqui para não ficar uma live muito extensa, mas vou colando aqui algumas para vocês verem como que eu faço. Então aqui do lado certo do feltro, a gente vai passar cola fininho, só aqui um pouquinho na bordinha para colar no corpo, ó. Não muito para não borrar, para não vazar a cola. Passo aqui só na bordinha e vou colar aqui no corpo da vaquinha, ó. Então aperto bem com a mão, ó. Pode pôr aqui. Cola de pano pode fazer o teste. Se ela aderir bem, sim, pode colar com cola de pano. Ó, tá vendo? Então colei uma. Que a cola quente ela seca mais rápido, então ela fixa mais rápido no corpo. Então aqui com a outra manchinha e assim por diante, o mesmo processo, a gente vai colando todas as outras. Passa aqui. E vai colando aleatório aqui no corpo da vaquinha. Puxa aqui. Eu gosto de fazer as manchas maiores, que elas aparecem mais no corpo também, preenche mais rápido. Então, passo aqui e vou colando assim por diante. Tá? Então, sempre vou passando a cola e apertando, ó. Então, posso colar aqui na frente também. Deixa eu pegar uma manchinha menor. Então, aqui, ó, vou colar uma manchinha no rostinho, só pra dar mais um detalhe aqui. Pode colar aqui, ó. E aí, vocês vão preenchendo todo o corpo. Então, pode colocar tudo aqui, conforme eu mostrei, conforme eu fiz nessa, tá vendo, ó? Preenchi todo o corpo da vaquinha com o feltro, ó. Aqui na parte de baixo também, aqui. Colei também algum na orelhinha. Então, eu preenchi todo o corpo da vaquinha pra ficar bem mais bonitinha, tá? Depois eu termino de colar esse daqui pra gente finalizar. Aqui, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer a gravatinha da vaquinha e o lacinho do bumbum. Eu sempre falo toda live, mas essa peça é só pra menino, fazenda é só pra menino. Não, você pode utilizar pra tá disponibilizando também para fazer tema para menina. Então aqui, ó, no caso, deixa eu só fazer o lacinho para vocês. Deixa eu montar o lacinho, daí eu mostro aqui. Para fazer a gravatinha e o lacinho do bumbum, tem os dois tamanhos lá no molde para vocês estarem fazendo. Então, pro bumbum é uma faixinha menor e pra gravatinha é uma faixinha maior. Então, aqui a gente vai fazer como? Vou fazer a gravata maior para vocês. Vou posicionar essa faixa de tecido. Usei tricoline, então vocês podem utilizar qualquer outra estampa. Posiciono aqui sobre o meu dedo, ó, os dois dedos. Posiciono aqui, seguro essa parte com o dedo, com o dedão. E vou envolver esses dois dedos aqui, ó. Essa ponta, vou passar aqui no meio, vou sair lá pra trás. Então, aqui, ó, continuando, essa ponta, eu vou dar a volta aqui e vou passar essa ponta por dentro desse tecido que tá preso no meu dedo, ó. Passo aqui por dentro e vou puxar. Conforme eu puxo, eu já formo o lacinho, ó. A gravatinha. Só ajeitar antes de tirar do dedo. Ó, tá vendo? Aí, eu vou tirar do dedo e ajeitar com a mão. Ajeito aqui na parte de baixo. Puxa aqui, ó. E aí, com a tesoura, a gente arremata os dois lados pra ficarem iguais, ó. Pra ficar do mesmo tamanho. Puxa aqui, ó. Vendo? Então, eu formei a gravatinha. A pontinha a gente pode puxar pra desfiar. Puxa aqui. Ó, pra desfiar. E aí, tá pronto a nossa gravatinha. O mesmo processo eu vou fazer pra fazer o lacinho do bumbum. Então, é a mesma coisa, o mesmo processo que eu mostrei aqui, vocês fazem para o lacinho do bumbum. Deixa eu tirar aqui. Nas lives eu tô mostrando sempre como faz esse lacinho. É bem fácil de fazer. Então, ó, vou fazer aqui rapidinho o outro. Esse laço eu fiz com tecido de algodão, tricoline.
Ó, então, eu vou posicionar sobre meus 2 dedos, vou envolver eles aqui, passo aqui no meio, volto aqui pra frente e passo nessa parte que tá presa no meu dedo, ó. E já formo um lacinho, tá? Então, ele fica bem bonitinho, é bem fácil de fazer. O valor sugestivo para cada peça depende muito do tempo que você leva, do trabalho que você tem para fazer a peça e do material que você investe para fazer cada um. Então, o sugestivo aqui é de entre 70 a 90, 99 reais cada peça, que é uma peça bem bonita. Ela é trabalhosa de fazer, não é difícil, mas é bem trabalhosa. E a gente tem que valorizar o nosso trabalho, né? Porque todo trabalho manual, o trabalho artesanal tem que ser valorizado, porque é diferente de você comprar um bichinho numa loja, onde é uma máquina qualquer que faz, não tem tantos detalhes e não tem todo o amor e carinho que a gente coloca aqui na peça, né? Então, aqui, ó, fiz a gravatinha, então só acertar as 2 pontinhas aqui e puxar pra desfiar a pontinha. Na aula passada, mostrei o que vocês podem estar fazendo com os retalhinhos que sobra de Microsoft. Então, às vezes sobram uns retalhinhos aí, então vocês podem utilizar para estar fazendo os lacinhos. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, os retalhinhos de Microsoft, vocês podem aproveitar e fazer esses lacinhos. Então, fica muito bonitinho, feito um lacinho com esse tecido também, ó. Vocês podem misturar as cores. Aqui, ó, eu fiz um com carapinha, sobrou um retalho da carapinha da ovelha, fiz um lacinho de carapinha. Então, é muito fácil de fazer. Então, é só cortar uma faixinha de tecido Microsoft, uma faixa maior e uma faixa menor. Deixa eu cortar aqui. Ah, tá aqui, ó. Então, o que vocês podem fazer? É simples. Nessa faixinha, eu vou unir as 2 laterais. Ó, passo cola quente aqui. E vou posicionar essa emenda aqui pro meio, tá? Aí, eu vou virar lá pra frente, dobro uma vez pra frente e outra pra trás. Seguro. Passo cola quente aqui na parte de trás. E vou enrolar essa faixinha menor pra estar segurando. Então, eu vou dar 2 voltas, ó. A primeira volta eu puxo bem. Dou mais uma volta. E colo aqui. Essa parte que sobrou, só cortar e pronto, ó. Então, o lacinho fica bem bonitinho, é bem fácil de fazer. E dá pra aproveitar muito esses retalhos que sobram depois que vocês fazem suas peças. Então, vocês podem utilizar tanto o lacinho de Microsoft para estar colocando no bichinho ou de algodão. Então, aqui, ó, olha como fica bonitinho. Para você oferecer para a menina, só colocar lacinho aqui na parte de cima, ó, fica uma graça. Olha isso, gente, que bonitinho. E com o lacinho de algodão também, ó, dos 2 jeitos. E para menino, só fazer azulzinho na cor de menino e fazer a gravatinha aqui de Microsoft. E aqui, como eu vou mostrar, é com tecido. Então, fica muito bonitinho. O Microsoft, ele dá um acabamento mais fofo na sua peça, então fica muito lindo. Então, vocês podem oferecer tanto para menino quanto para menina, para fazer chá de bebê, decoração de quartinho, aniversário. Muitas ideias vocês têm com as peças. Assim como foi também as peças do Safari, muita gente me mandou foto que decorou chá, decorou aniversário, decorou quartinho. Da coleção Jardim também, teve uma cliente que me mandou uma foto do chá dela, que ela fez. Então, fica muito bonito. Então, participem do grupo com as ideias que vocês têm lá. Pode publicar e me mandar, que eu adoro ver. Então, vamos encerrar aqui, ó, finalizar a nossa peça. Vou colar um pinguinho de cola quente. Deixa eu tirar a linha aqui. Pinguinho de cola quente, vou posicionar aqui embaixo. Seguro. Ó. Então, ó, coloquei a gravatinha e o lacinho no bumbum. Aqui, só pra dar o acabamento no rabinho, tá? Então, gente, qualquer dúvida sobre o curso, vocês podem me chamar que eu explico, tá? Então, assim que vocês adquirirem cursos, já conseguem baixar as apostilas e também, no mesmo dia, a gente já faz o acesso para vocês assistirem às aulas todas detalhadas, desde a parte de riscar, da parte de costurar e da parte de encher e finalizar a sua peça, tá bom? Então, qualquer coisa, vocês podem me chamar.